Bora lá, então, dando início a mais um Pode Isso Júnior, cara, e hoje com um convidado muito especial. Sabe por que muito especial, Vitão? Por que, Júnior? Porque eu sou comercialino aqui em Ribeirão Preto, mas já tive a oportunidade de trabalhar no Botafogo e no comercial. E eu assistia muito o jogo do comercial do Botafogo e sempre quando... eu tenho o maior orgulho hoje de poder estar com esse cara aqui, porque eu era torcedor antes de trabalhar com futebol. Eu ia no campo lá, pô, Miritas, o Henrique Mota, que eu falei pra ele agora há pouquinho aqui, que é amigo meu. E hoje poder estar aqui, ó, de poder dar a mão pra ele. Chega mais, Miritinha. Como é que cara, você tá, Juninho? É muito legal isso. Pra caramba. Abri mais uma vez o Pode Isso Júnior, sabendo que eu tava lá xingando o Mirita às vezes, depois aplaudindo, pô, jogando meu bafo. Xingou muito ele. Às vezes, mas aí subiu com o bafo depois, né, Miritinho? Então, cara, pô, aí bate palma, tava lá. Isso aí. Pô, merece respeito, então. E hoje, então, Mirita, daqui de Ribeirão, da terra, da nossa cidade Ribeirão aqui. Pretano. Vila Tibério? Não. Fui criado no Campos Elíseos e Jardim Independência. Ah, legal. Então o cara é da veia Ribeirão Pretano. Ribeirão Pretano. E vamos trocar uma ideia top com o Miritinha hoje aqui. Bora lá? Você quer começar com o quê? Eu queria assim, ó. Ô, Mirita, da mesma forma que o Júnior tem essa sensação quando eu vou fazer um podcast. Ele, quando eu trouxe o Jonas aqui, centroavante, lembra do Jonas? Sim, como que não? Pô, trouxe o Jonas. Pô, Júnior, o Jonas, cara. Isso Tremida. Pô, bem fica. A mão deu uma suada? Cara, a mão, passei mal. Falei, cara, como é que eu vou falar? E a hora que ele começou a falar de Jorge Jesus, aí então, você, onde que eu tô, Vitão? Na hora que ele falou assim, cara, eu competi com o Messi e com o Cristiano Ronaldo na artilharia. Eu falei, irmão, vamos voltar pra conversa real. Porque parece conversa de videogame. Agora você trabalhou, você entrevistou um de verdade. Agora você vai falar com dublê. Imagina, cara, mas assim, o Júnior sabe, meu pai foi jogador, eu cresci nesse meio. Eu adoro ouvir as histórias de futebol, do meio do futebol, do meio da bola, das dificuldades que meu pai passou também. Eu sei que todo jogador passa. E, cara, ter uma carreira vitoriosa como você também teve, cara, de destaque onde você passou, é maravilhoso poder estar aqui, podendo falar pra essa galera toda que vai ouvir a gente e conhecer mais essa história também, cara. É legal. Eu brinco, né? Eu falo que eu fui dublê, porque assim, a maioria fala, pô, você foi jogador? Eu falei, não, fui dublê. Jogador é os caras que é de verdade, Série A, Champions, Europa. Eu fui só da cascuda, da vitamina. Mas eu não deixo de ser realizado aonde eu passei, o que eu conquistei, enfim, seja ela a importância se foi a A1, A2, Bzinha, a Série D. Então eu me sinto realizado. Não sou o cara, graças a Deus, frustrado, isso eu não sou. Isso é bom. Deixa eu falar uma coisa só. Antes que, tipo, ele fala que é dublê, mas, cara, com o físico que ele tá... Pois cara. Tem muito jogador que tá dando desculpa de estômago alto. Você tá a galera fala, ele tem estômago alto. Pô, o cara tá com físico bom pra caramba. Que isso, fui treinar com ele na escolinha dele lá esses dias. Eu fiquei uma semana sem andar. Não aguentou, Júnior? Não aguentou? Não, aguentei, fui bem, mas... Foi bem. Ô, Miritinha, a pergunta que eu queria começar é a seguinte. Do mesmo jeito que o Júnior, então, tem, quando eu tô aqui entrevistando a galera, que antes eu tava lá aplaudindo, que eu tava, pô, que legal tá ali. E eu tenho esse prazer hoje de poder tá com pessoas que eu só via na TV e hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar junto. E teve alguém que na tua carreira e que em algum momento você falou, cara, nós falamos do Lucas, né? O Lucas, ó, tá aqui um fã seu, 2 agora, 3. 3, por favor. Mas teve algum momento na tua carreira assim, cara... É ele ali, é o fulano de tal, eu tô jogando com ele ou contra ele. Teve alguém que te marcou muito assim, cara? Cara, de esse momento? Tanto assim, não. Mas quando você joga, às vezes, contra uns clubes da Série A, né? Igual o Paulistão, ou a Copa do Brasil. Igual pelo Cuiabá, a gente jogou contra o Inter na época do Alessandro. Um cara monstro. O Dida. Um Juan. Então, queira ou não queira, o Dida foi pentacampeão, né? Então, eu me lembro muito bem. E o Juan foi um dos caras que, como zagueiro... que eu fui muito fã. Uma referência de zagueiro. Então, quando eu joguei contra ele, eu falei, caraca, desculpa a palavra, o cara é diferente, né? Então, assim, deu uma despertada, mas como na hora ali você não consegue, né? É um negócio esquisito, você falar, porra, sou seu fã, não dá, você tá lá do oposto, não tem como, né? Você tá no jogo, enfim. Mas é um cara que quando eu vi, puta... Que cara, porque como ser humano, eu acredito que o Juan, a gente nunca ouviu falar nada dele extra-campo. E como dentro de campo. Também, exatamente. Né? Então eu falo que eu vejo um cara hoje, um atleta exemplo, fora e dentro de campo. Sim. Porque eu falo que hoje o cara na mídia, ele queira ou não queira, ele é exemplo para todo mundo. Né? Então, se o cara não tem bons exemplos fora de campo, o que a nossa molecada vai ver de exemplo? Então eu penso isso hoje. Então, ele, para mim, era um exemplo fora e dentro. E olha que interessante, né? Eu tive essa mesma oportunidade com ele,
com o próprio Juan. Eu fui acompanhar uma palestra do Diego, que é cliente meu, e hoje alguns outros projetos. E aí foi lá no CT do Flamengo, lá, tal e tudo mais. Enquanto o Diego tava dando palestra pro Sub-15, 17 do Flamengo, tá o Juan em pé, né? E ali na palestra, uma muralha. E eu do lado, 50 minutos ao lado do Juan. Aí eu ficava assim, não sabia se eu prestava atenção na palestra. Que eu já conheço, cara, tô do lado do Juan, cara. O cara Juan, sabe? Ele... Pra mim foi um cara de referência. Referência. E o Diego fala muito isso, que é uma referência pra ele, e ajudou muito ele na volta aí com o Flamengo. Diz que é um cara dentro de campo e fora. Hoje não, né? Mas... Cara, não, mas o que você falou, Mirita, tem que ser levado muito em consideração. Esse seu exemplo hoje com a mídia potencializada, o exemplo fora de campo, às vezes vai determinar muito a sua questão dentro de campo. Perfeito. Antigamente a gente falava assim, né? Você pega o exemplo do Romário, aqui você pega o exemplo de estrelas, não dá pra comparar. Que nem o Romário fazia o que ele fazia, mas chegava em campo e resolvia. Mas assim, eu acho que na vida a gente não pode levar isso como referência também. São as suas exceções do futebol, suas exceções em tudo quanto é lugar, mas... Eu acredito que esse exemplo fora de campo, como pessoa, como ser humano, ele tem que ser refletido também, não só dentro de campo, quanto fora também, né, cara? Sem dúvida. Assim, ó, eu sempre fui um cara que, principalmente quando eu já estava, depois dos meus 25 anos, eu ficava analisando a minha conduta fora, o que eu falaria e o que eu demonstraria. Porque, independente, é o que eu falei aqui, independente de qual time você está jogando, de qual divisão você está jogando... Se tem alguém que te acompanha, às vezes pode ser que aquela sua atitude serve como exemplo para alguém. Com certeza. Sim. Então, hoje, por exemplo, eu falo para os moleques lá, eu não gosto de palavrão. Eu não admito. Entendeu? Eu, no treino, eu não falava palavrão. Depois dos meus 28 anos. Para que eu vou falar palavrão no treino? É mais homem, é menos homem. Não muda nada. Não muda. Aí lá em Goiânia os caras falavam, porra, zagueiro que não fala um palavrão no treino. Pra quê? Não tem necessidade. Não tem necessidade. Por que eu vou gritar contigo aqui, irmão? Entendeu? Segue o baile. Agora no jogo, aí sim, adrenalina, o pau, aí vai, aí sim. É mais difícil de controlar mais também, difícil, né? enfim. Mas só, cara, pra que eu vou ficar proliferando coisas, né? Criticando meus parceiros de time. Então, eu posso xingar o cara. Então, eu vejo isso como muito assim, a pessoa hoje, muitos exemplos que a gente tem no Brasil... Como atleta que eu vejo que tem um potencial fodido, às vezes não tem um exemplo extra, a seguir, né? Extra campo que pode ser a seguir, né? Eu acho. Sim. Posso estar equivocado. Ô, Milita, e você, Ribeirão Pretano, como é que é, cara? Como foi, na verdade? Começar a carreira aqui, fala aí um pouquinho pra gente, como é que foi? Quando veio, falou, você é jogador mesmo, há 7, 8 anos de idade, como é que era o Milita naquela época lá? Júnior, quando comecei na escolinha do Botafogo, né? Em 94. E aí o Mirita era um ponto esquerda. É porque ele não passou no bafo nessa época, ele foi botar... É sempre assim, Ribeirão, tá? O Vitão não é de Ribeirão, quando você não passa no bafo... Preciso conhecer cara, essa cultura. Brincadeira. O pior que não foi, cara. Meus pais eram sócios de um clube que chama Regatas. E aí eu era sócio e jogava lá. Aí um belo dia, não sei o que aconteceu, falaram que teria um jogo no Poli Regatas contra o Botafogo. Fomos no Poli, não tinha jogo. E aí, chegou lá e vai. O cara, já que você tá aqui, não quer treinar? O Tonhão. Aí treinei. Aí no domingo tinha uma preliminar. Aí eu fui pra preliminar, que antigamente existia esse preliminar, hoje não existe mais. Aí fiz a preliminar, acabou que eu fiquei na escolinha. Aí fiquei de 94 no Botafogo a 2004. Fui subindo degrau a degrau. Você tinha aí? Em 94 eu tinha 9 anos. 9 anos. Cedo. E aí eu fui de 94 a 2004, subindo degrau a degrau. Em 2001, Botafogo foi para um torneio na Irlanda, quando voltou. Aí profissionalizou eu, o Zé Antônio, que era o Zé do Galo. Antônio, volante. O Lima, que jogou no Atlético, enfim, voltou no Botafogo também. O Diego Alves, hoje do Flamengo. O Bruno, um outro zagueiro que tinha, e não me recordo quem mais. Aí profissionalizamos, aí desde então a gente, 2002 até 2004, aí treinava no profissional, descia nas categorias de base para poder jogar. Aí em 2004 eu faço a Copa Paulista, aí fui para o Atlético Paranaense. Só que aí o Mirita foi para o Atlético Paranaense, na época você fala, puta, é a oportunidade da vida, fui para um clube... Não, assim, é o que eu falo, né? Não me arrependo, nada. Mas na época, como eu fui,
O cara que me levou, eu fiquei um mês no Atlético sem assinar contrato. Porque o cara me levou e me deixou lá. Pô. E aí não me apresentou no clube, não me levou, enfim, eu fui com 19 para 20, fui em 2004, eu tinha 19 para 20 anos. Então, ou seja, eu fui em outubro, nos juniores eu não poderia mais jogar, já era profissional, mas eu já ia com contrato de 3 anos, foi o que ele havia dito. E cheguei lá, fui até dezembro, praticamente sem assinar contrato. Aí em dezembro, o Maculan, que era um cara que tomava conta, falou: Mirita, e aí? Cadê o fulano de tal? Enfim. Nada. Aí o cara tinha falado que eu iria ganhar, o que seria. O cara falou: até agora nada, então o que a gente pode fazer é isso. Aí fizemos um contrato de 5 anos. E em janeiro eu voltei, só que nunca joguei no Atlético. Só treinava. E aí, perdendo espaço, né? Aí eu fui emprestado para o Avaí e tive a oportunidade de vir para o Sertãozinho emprestado. Os caras não queriam que viesse emprestado, queria que eu continuasse no Avaí. Eu, muito novo, não, vou pro Sertãozinho, pedi a rescisão e vim para Sertãozinho. Nossa. Aí eu tinha 21 anos, aí em Sertãozinho a gente jogou A2, também joguei poucos jogos, uns 4, 5 jogos no máximo. O treinador era o Nenê Belarmino. E aí eu fiquei, depois da Série A2, eu fiquei quase um ano parado. Quase parei e tal. E aí fui indo devagarzinho de novo. Fui indo, recomeçando, tijolinho por tijolinho. Mas você ficou parado porque... Não tive oportunidade, né? Caramba. Que é o que acontece hoje. Eu falo com alguns atletas que eu tenho, nessa faixa aí de 20 a 23 anos. É muito difícil. Se o atleta não se firmou no profissional, a probabilidade dele parar é grande. O calendário judia mesmo dele. Então, eu tenho vários atletas hoje que tá nessa migração aí, entendeu? De um pé lá, um pé aqui, vai, não vai. Porque é profissional, mas não tem um espaço no clube. E a realidade hoje, para esse atleta que não se firmou, é cruel. É cruel. E aí, graças a Deus, foi indo. E aí eu volto pro Bafo em 2013. E aí, quando eu volto pro Bafo, você queira ou não queira, tive a base toda, joguei profissional no Botafogo. Quando você chega no comercial, algumas pessoas vão te indagar, vão duvidar, vai falar várias coisas. Mancha alvinegra, então, nem se fala. Só que... O cara puxa a capivara mesmo, né? Puxa, com certeza. Só que assim, eu vinha de 2 anos consecutivos de acesso da A2, que foi pela Catanduvense em 2011 e pelo Atlético Sorocaba em 2012. E 2 acessos seguidos. 2 acessos seguidos. E eu tive a felicidade de trabalhar com o Fernando Diniz, que eu falo que foi um dos caras, desculpa a palavra, mais que eu trabalhei. Cara sensacional. Como do Fluminense hoje. Sim, sim. É um cara que eu falo que como ser humano incrível. Você trabalhou em que clube com ele? Atlético Sorocaba. Sorocaba. Antes ele estava no Votorati, se eu não tô enganado. Votorati. Aí depois ele foi pro Botafogo e aí depois foi pro Atlético Sorocaba. Um treinador que conhecimento exige do atleta o máximo. Treinava-se só meio período, só de manhã, mas era a intensidade altíssima. Pra você ter noção, eu era o único zagueiro do elenco dele. O único zagueiro. Eu e o César, que ele subiu, que depois foi pra Ponte, Flamengo, que teve aquele lance que fez a defesa lá. Lembro. Únicos 2 zagueiros, era eu e ele, só que o César vinha da base. E aí eu vim pro Bafo, foi aquela desconfiança. Aí eu falo para muitos, né, que aquela Série A2 no Bafo foi uma virada de chave na minha carreira. Olha só. Que aí dali eu tive a oportunidade para ir pro Cuiabá, que quando eu comecei a melhorar assim, a minha visibilidade a um mercado. Você se fideliza um pouquinho mais, por mais que era Série C, estadual, enfim, mas eu tinha uma referência. Que aí de lá e depois eu fui pro Cuiabá eu vim em Mogi, eu voltei pro Cuiabá novamente, que a gente estava falando antes ali, é um clube que tem uma estrutura fantástica, são caras extremamente corretos, pelo menos quando eu trabalhei lá. E nos últimos anos sempre tá lá firme no mercado hoje, porque é um cara correto, a empresa, a família, né? E aí volto pro Botafogo em 2015. Aí, em contrapartida, vem aquela desconfiança de novo. De novo, né? Já e passou aí... uma vez, passou de novo. Mas a vida é assim, né? Não tem como, né? E aí você vai, graças a Deus, eu falo que 2015 foi o ano perfeito para mim, que foi um ano que assim, eu fechei com chave de ouro. Em 2015, lá na Aparecidense, a gente foi vice-campeão goiano.
eu fui eleito melhor zagueiro que legal. do Campeonato Goiano. E aí a gente vem pra Série D, começa-se mal a competição, engatinhando, capengando. Quem começou como treinador naquela... Era o Veiga, né? Era o Veiga, né? Foi o Veiga que montou. Finado Veiga. Né? Finado Veiga. Eu tive a oportunidade de ir pro Guarani no estadual com ele, não fui. Aí ele me faz o convite para vir para cá na Série D. E aí montamos um time que foi-se muito bem, né? A gente encaixou conforme o treinador queria. E aí foi campeão. Então foi um ano que foi fantástico, né? E aí vem 2016. E aí depois eu volto para Goiânia. Faço 17 e 18. Novamente fui eleito o melhor zagueiro e em 2018 eu paro. Ô Miritinha. Por cima, né? E... Eleito melhor zagueiro, falou, aqui já tá bom. Não. Não, eu parei porque assim, eu sou um cara muito católico. Em 2017 teve 2 situações que me deixaram muito tristes dentro do futebol. E aí eu falei, uma conversa com Deus durante um ano. Falei, Deus, se for da sua vontade eu continuar, que quando acabar o estadual de 2018, ou o senhor abre as portas ou o senhor fecha as portas. Se abrir, eu continuo. Se fechar, eu paro. Eu tive uma situação, fizemos um jogo contra o Vila Nova, ganhamos de 1-0. Na partida eu tinha feito o gol. Vocês lembram do Renan, goleiro? Renan Brito, jogou muito tempo no Inter, no Valência, seleção brasileira. Ele me liga, o irmão dele era empresário, fala, Mirita, os caras do Juventude viram o jogo junto com o meu irmão, os caras querem te levar para lá. Contrato até o final da Série B. Tem interesse? Falei, tenho. Tem a facilidade de sair? Falei, tenho. Só falta o aval do treinador. Quem que é o treinador? Gilmar Dalpozo. Falei, putz, joguei com ele no Avaí, teve a oportunidade de trabalhar com ele em alguns dos outros lugares, não fui, porque eu já estava empregado. Falei, um pouco provável de dar errado. Tínhamos acordado o salário, tudo. O que aconteceu? Melou. Não liberou. Beleza. No mesmo ano, cheguei para treinar, aí o massagista falou, pô, você tá nos deixando? Eu falei, eu deixando? O que você tá arrumando? Do nada. Tá indo pro Paysandu jogar a Série B? Eu falei, que você tá arrumando? Aí ele falou, não. O Marcelo Goiano, que era um comentarista, deu uma entrevista falando que o presidente tinha ligado para ele, para saber de você, e que ele deu boas referências, né? Que foram perguntar ao pessoal da imprensa sobre mim, como atleta, como ser humano. E teve boas referências e que ele acredita e acreditaria que você iria indo embora. Falei, pra mim não chegou nada, como que eu tô indo embora? Falei, você tá louco? Aí eu peguei um amigo meu, falei, cara, tem como você levantar essa informação? Aí ele tem. Aí pegou, falou, ó, procede, assim, assim, assado, os caras estão dispostos a pagar X pra você, você aceita? Eu falei, aceito. Eles vão conversar com o Marcelo Chamusca. E o Marcelo Chamusca, eu trabalhei contra ele várias vezes. Várias. Mirita, nós vamos trabalhar junto, nós vamos trabalhar junto, nós vamos trabalhar junto. O que ele fez? Aí eu falei, cara, desanimei total. Aí acabou a Série D, fiquei parado 5 meses. Só que eu tinha contrato com a Aparecidense até o final de 2018. Eu hoje, e quando jogava, pesava de 80, 81, 80, 81. Cheguei, quando eu parei, assim, que eu fiquei 5 meses parado, eu vim pesar 75 quilos. Ô, louco. 75. Quando voltamos à pré-temporada em dezembro, o treinador era o Márcio Goiano, falou assim, você é ex-atleta, você não aguenta mais jogar bola. Essa carcaça que você tá, você não aguenta. Desse jeito? Desse jeito. Falei, professor, eu vou me empenhar como eu nunca me empenhei na minha vida. Falei, eu vou dar o melhor como eu nunca dei o melhor na minha vida. Porque eu tinha feito um propósito com Deus. Se for, mas só que eu tenho que fazer minha parte. Resumindo, pau. Temporada. Joguei todos os jogos, não fiquei um fora, um suspenso, um nada no estadual. De novo, fomos vice-campeão, fizemos a melhor campanha da equipe da Aparecidense, ficamos acho que 12 jogos sem perder, não sei quantas vitórias seguidas. E aí todo mundo falava, cara, não é possível que o Mirita não vai para nenhum lugar. E nunca teve isso na minha vida. Eu falo assim, que foi coisa de Deus mesmo, que os caras da imprensa, cara, não é possível que nenhum time te ligou, Vila, Goiás, Atlético, ninguém. Resumindo, o Júnior Vitão, acabou o estadual, ninguém, porque quando acaba essas vitaminas, eu falo, o cara ligou, tem interesse de ir para tal lugar? Sim. Posso mexer seu nome para tal lugar? Principalmente nessas vitaminas. É super normal, né? Super normal, o Júnior tá por dentro do mercado, ele sabe.
Cara, meu telefone não tocava nem pra música da rádio FM, nada. Você se desesperou? Ou você tava com Não, aquilo na cabeça? eu já tava Olha muito aí, ciente, muito firme. Tá. E aí a gente vai pro último jogo da final. A minha esposa foi me visitar na sexta-feira. Foi ela e meu pai. Aí minha esposa chega na sexta, meu pai chega no sábado. E aí meu pai ficaria comigo lá mais uns dias. Minha esposa viria embora depois do jogo. Aí minha esposa ficou sexta. Sábado eu treinei de manhã, fui concentrar. Domingo, fui ver ela, era 6h30. Não, acaba o jogo 6. Até sair, premiação, voltar. Era 8 horas, fomos pra festa. Ela tinha voo 5 horas da manhã. 4 horas eu tava no aeroporto. Eu falei, caraca, velho. Isso é a vida que eu quero, mano? Falei, casei em 2015. Quero constituir uma família. Loucura, Pedi a Deus em oração. Vou aguardar. Passou mais 15 dias, 20 dias, nada. Um mês, nada. Falei, pior cego é aquele que não quer ver e não aquele que não consegue enxergar. Falei, então chegou minha hora de parar. Só que eu tinha contrato com a Aparecidense ainda. Então o que eu fiz? Continuei. Só que assim, eu falo que infelizmente eu deveria ter parado, mas como eu precisava financeiramente daquele dinheiro que eu recebi até novembro, eu não parei. Eu continuei. E aí, infelizmente, o Mirita já não era mais o mesmo. A cabeça já tinha virado a chave. Eu já estava naquela assim, o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar, onde eu vou... O foco já não era mais já não era mais o mesmo, o futebol já não era mesmo prazer. E aí foi onde eu parei. Aí virou uma obrigação, Aí né? virou obrigação. Aí, complicado. infelizmente, foi onde eu parei, entendeu? Parei em novembro, só pra gente finalizar essa história. Parei, voltei para Ribeirão, já tinha acabado o meu contrato. Acabou acho que no dia 6 de novembro, dia 2 de novembro, enfim, não me recordo exato. Os caras, agradeci aos caras, falei que não iria continuar. E em 2017 o Rock Júnior estava no Ituano, me ligou para poder ir. Eu falei, ó, fiz um contrato aqui com os caras, não vou poder ir. O auxiliar dele me liga em 2018, uma semana depois. Eu fiz uma aula quando eu comecei numa terça-feira, na quarta-feira ele me ligou. Isso até então, esquece o telefone tocar. Esquece, por Deus, tá no céu. Olha aí. Esquece, cara. Na Só quarta-feira. telemarketing ligando, né? Só, telecobrança ou propaganda. Naquela época nem telemarketing não tinha tanto, né? Aí, cara, quando foi na quarta-feira, ele me liga, Mirita, vamos trabalhar junto? Vamos vir pra Ferroviária? Ferroviário. Pra jogar o Paulistão? Falei, o Juliano, que ele chama Juliano Camargo, se não me engano, tá no Criciúma hoje. Falei, cara, eu parei. Não, você não pode estar falando sério. Falei, parei. Foi a primeira vez que você falou que tinha parado mesmo. Parei. Aí ele pegou e falou assim, deixa eu fazer uma proposta. Falei, ó, você sabe por que eu não quero nem ouvir? Porque hoje eu não ganho R$1. Falei, se você me oferecer R$1, eu vou. Porque eu tava iniciando, não tinha ganhado nada. Eu comecei um projeto na terça. Falei, se eu me oferecer R$1, eu vou. Falei, só que o cara que falou pra mim parar, ele não mente e não se arrepende. Falei, então eu parei. Aí nisso veio o comercial, falei, ó, obrigado, parei. E aí eu parei mesmo. Ainda vieram outras propostas, Sim, você falar não. Parei. Caramba, que louco. isso que é ter uma mentalidade forte, né, cara? Porque, tipo, não sei questão financeira, como é que você tava, se você tava iniciando um projeto. Cara, é o que você falou, se você me oferecer R$1, eu vou. Exato. Cara, tem que ter uma mentalidade muito Não, boa. muito firme, Decidida, porque eu tava decidido, não tinha como, entendeu? Porque assim, eu sigo. Me mostrou, cara, não tem como. E hoje você fala assim, é o que eu falei, eu não me arrependo em nenhum momento. Graças a Deus. Só de ter saído do Havaí. Não me arrependo nunca, cara. Sabe por quê? Assim, hoje eu olho e falo, cara, graças a Deus eu tenho um projetinho legal. Tá, nós vamos falar dele daqui a pouco. Tenho prazer no que eu faço, gosto, entendeu? Então, falo, meu, pra quê? Você viveu o que tinha que viver. Vivi. E assim, outra coisa que eu falo, né? Eu já tava com 33 anos. A gente tava falando ali antes, Vitor. Perspectiva de crescimento, Júnior? Zero. Zero. É estabilizar, é manter. Exatamente. Aí você fala, porra, Mirita, desculpa a palavra, você tem aí 12 meses, mas você ganhava em 10 meses X. Não, mas e se no outro ano eu não fosse trabalhar o ano inteiro? Se eu trabalho 4 meses, depois eu trabalho só mais 3, eu junto os 3 dá 7, dividido por 12, às vezes não é satisfatório. E aí você mantém 2 casas. Entendeu? Então,
falei, não, meu, Não, chegou a rotina hora, estressante, enfim. família longe, cara, é complicado. E aí foi onde eu peguei e parei. Então, não me arrependo mesmo. Aí o Juliano, um dia eu fui visitar um amigo no Criciúma, veio jogar Série B em 2020 ou 19, não lembro. Aí ele falou, e aí, não se arrepende? Falei, nem um pouco. Nem um pouco. Bom esse ter Aproveitou que tinha que aproveitar. Graças a Deus, é o que eu falo, sou realizado nas vitaminas. Ô, Milito, e como é que é, cara? Nascer em Ribeirão Preto, jogar nos 2 clubes da cidade e que tem história no meio do futebol, mas acesso no comercial, mas por ficar 10 anos na escolinha ali do Botafogo, fazer base e depois ser campeão brasileiro, cara. Como é que foi isso? É sensação de... Cara, foi muito louco, porque assim, queira ou não queira que eu volto a falar, né? Foi o único título nacional que o Botafogo tem. Exatamente. Então, indiscutivelmente, se você parar para analisar, pode rodar o que for. Cara, o primeiro título, quem conquistou, meu nome tá lá gravado. História, né, cara? Independente, teve outras oportunidades, teve outros times que teve, mas que não conseguiu. A gente Perfeito. conseguiu o primeiro e tá lá. Então, assim, eu me sinto extremamente lisonjeado, porque tive a felicidade de jogar em ambos da minha cidade e ambos eu ter tido sucesso. Tive erros, tive falhas, enfim, sou ser humano, né? A gente é digno de... Vida, né? Todo mundo erra, né? Não tem como. Ninguém erra porque quer errar. Acontece, os erros são inevitáveis. Que vale quantas vezes a gente vai levantar. Não é verdade? E aí, graças a Deus, hoje eu falo, puta que pariu. E hoje eu tenho Tava falando pro Vitor, uma grande maioria me respeita. Poxa. Entendeu? Assim, tem um carinho. Então, Isso não tem preço, não tem né, preço, Alberto? não tem preço. E hoje o que eu faço, que eu tenho trabalho com uma turma de peladeiros, eu brinco, né? Que muitos são comercialinos e muitos são botafoguenses. Verdade. Entendeu? E tá no mesmo ambiente, e a gente brinca, a gente zoa, a gente fala de futebol, fala disso, daquilo, outro. Você teve um dia lá, você viu, é um ambiente descontraído, né? Então, graças a Deus. E olha que interessante, né? Eu tive a oportunidade lá para falar desse projeto novo do Milito aqui agora também. E olha que interessante, né? O Pode Isso Júnior é porque nós trazemos esse lado mental à tona também, né? Sim, Quando eu fui lá na aula, no aulão que o Milita deu lá, né, cara? Eu me senti com 8 anos de idade no começo. Sabe por quê? Porque, e eu trabalho com jovens hoje, eu sei que isso passa na cabeça dele. Porque é a primeira vez que eu fui lá, ambiente novo. E aí algumas pessoas que já estão ali, já estão acostumadas e tal. E aí, cara, eu me vi naquele moleque de 7, 8 anos que ia fazer peneira, você fica escondidinho, o outro tá ali, o outro já chega, e aí, mano, não sei o que. E aí falei, cara, ó que loucura. Hoje não, hoje com conhecimento, com capacidade de Mental, entender né? o que tá acontecendo naquele ambiente, fez com que tivesse uma atitude diferente, um comportamento diferente. Só que o que ele faz lá, nós falamos isso, né? E se isso já acontecesse lá embaixo, lá, o moleque tá com 7, 8 anos, saber que aquilo ali é importante. Cara, se eu com 30... Conseguisse reconhecer o ambiente que ele tava, né? Exatamente. E aí o trabalho do Milita lá, por mais que ele fala que é de peladeiro, cara, mas o negócio é profissional lá. Vai lá, marca uma aula lá que você vai ver. Duro que o meu joelho tá estourado, cara. Eu não consigo ir, cara. Sério? Senão eu tenho ligamento cruzado rompido. Eu sou gordinho, né, cara? Entra na faca. Não, vou entrar. É que eu só tô Não fica esperando o postergando, tempo. não. Não, vou entrar. É que eu adoro futebol, gosto de jogar. Cara, o jeito que eu machuquei foi muito, assim, machuquei sozinho, faltando, cara, 2 minutos pra acabar o horário. Mas é assim. Aí fui dar um elástico, um gordinho dando elástico, metido habilidoso. A maioria de ligamento é tudo sozinho, lance bobo. Pode pegar. Pior Eu que rompi. cara, foi tentar dar um Maioria. elástico, a perna ficou e eu caí em cima da perna, cara. Nossa. É isso aí. Faz uns 2 anos Só já. deu Mas crack. senão, deu um crack. Cara, o cara tava no bar, ele olhou, falou, ih, leva o gelol lá. Levou. Não, eu duro que, né, foi uma situação engraçada essa, porque eu tava com a dor na Sintético. perna gigantesca, sintético. Dor na perna gigantesca. O cara veio, né, com o sprayzão, e eu com a dor na perna, o cara veio jogando e tal. E eu coloquei a mão na perna e falei, nossa, mano do céu. Às vezes a dor já passou, da Aí- perna veio pro olho. Aí eu já tá aqui, eu, eita, agora ferrou mesmo. Meu Deus, cara. Nossa, foi horrível. Mas, cara, assim que eu entrar na faca, eu vou sim. Não, vamos lá pra você Vou conhecer. E como é que é esse novo projeto hoje pra você? Cara, transferir seu know-how, seu conhecimento do que você viveu
Para aqueles que gostam, o brasileiro é apaixonado de futebol, e você sabe disso que tá lá, a galera vai lá porque gosta mesmo. E como é que é transferir isso para aquele que não é profissional? O intuito dele ali não é se tornar um jogador profissional. Alguns sim, né? Mas para quem não é, como é que é na tua visão hoje lá? O Júnior, o que acontece? Como que eu conheci um trabalho mais ou menos parecido que eu faço? Estava em Goiânia e aí nessa situação do que fazer, do que pensar, do que trabalhar, eu ouvi falar de uma equipe lá de Goiânia que fazia esse trabalho. Eu olhei e falei, cara, gostei. Falei, deixa eu ir lá conhecer. Aí conheci o dono, fui, conversei. Legal. E aí eu falei, putz, preciso tentar aprimorar mais alguns conhecimentos, como poder fazer e trazer para Ribeirão e como montar um nome. Perfeito. E aí vai. O que eu tento passar para eles hoje, Júnior? Tudo que a gente fazia como atleta, tipo de treinamento, um domínio, um passe, pô, a bola tá vindo aqui, tenta receber assim, a bola veio da esquerda, você quer virar a bola pro lado direito, domina com a direita, esquerda, facilita, enfim. Você tenta colocar para a pessoa, né, que tá ali no caso, o que ele pode fazer para melhorar Perfeito. a desenvolvimento técnico dele, para que quando ele for jogar uma peladinha, ele vê o resultado do treinamento. E quando isso acontece, o cara se sente feliz pra caramba. Top. E automaticamente acaba trabalhando fisicamente também. Tem muita gente que fala, pô, você dá funcional? Eu falo, cara, funcional eu não dou. Eu trabalho com bola. E eu gosto muito de situações de jogos reduzidos, né? Que obriga o cara a raciocinar. Eu vi lá, rapaz... Tem que pensar rápido. É rápido. E aí eu gosto que o cara pensa-se muito rápido, né? Porque hoje tem que decidir muito rápido a situação que você vai fazer. Tomada de decisão o tempo todo. Exatamente. E aí, se você consegue... A bola tá vindo em você, você já conseguiu ver o cara livre, você já acelera mais o jogo. Enfim, infinitas outras situações. E aí, quando eu comecei visando só a turma de peladeiro. Uhum. E eu tinha um tempo muito livre, né? O período da manhã e da tarde. E aí eu tive algumas procuras por personal. E aí eu comecei a atender a molecadinha. Legal. E aí, o ano passado, eu atendi aí alguns atletas e um já vinha do Palmeiras, estava na Palmeiras, tinha parado por causa da pandemia, né, em 2020, e ele já era atleta do Palmeiras. E aí, consequentemente, outros que passaram comigo, foi para São Paulo, para o Atlético. Pô, Mirita, mas o seu trabalho fez isso? Não, mentira, não é o meu trabalho. Mas eles estiveram ali comigo, né? E hoje, graças a Deus, isso me dá um respaldo maior, né? Com certeza. Porque foi um para o Novo Horizontino, um para a Ferroviária, um para o São Paulo e 3 para o Palmeiras. Você tem muito dedo na formação do jovem. Então, isso é fato. Na verdade, assim, alguns conhecimentos você passa, né? Isso é fato. É o que eu estou querendo te dizer. Você passa o conhecimento. Mas falar que eu sou responsável, não, eu jamais. Uhum. Mas só que assim, você tem uma colaboração, uma contribuição, seja ela 100% ou 1%, mas alguma coisinha, né, você tem como contribuição. Tira uma dúvida. Até duas. O seu estilo de jogo, quando você jogava, acredito que era um cara mais inteligente do que só bico pra cima. Acredito eu. Sim, pelo que você fala e demonstra. Um que me fez mudar muito essa conduta e essa postura, o Diniz. É o que gosta de emoções. Treinou meu time também e passei muitas emoções. Então você é São Paulino clássico, viu? O Milito é clássico. Cara, isso assim, é uma coisa de louco, porque você percebe, até na postura que você conversa, que você chega num lugar, você percebe como que o cara era. Uhum. E eu tenho, assim, logo que eu te vi, eu não te conheci, li algumas matérias. Você achou ele bonito, clássico? É por isso? Bonito não. A gente tem que entender a diferença de clássico e bonito, entendeu? Não que o cara clássico seja bonito. Mas assim, dá pra perceber isso. Então acredito que você é um cara mais inteligente pra jogar. Isso te ajuda no que você tem hoje, no seu trabalho de hoje? O que me ajuda hoje no trabalho de hoje... Boa pergunta, hein? É que eu era muito... Eu treino às vezes em casa. Top. É que eu era muito observador no que eu fazia durante os treinos. Tá. Muitas das vezes eu perguntava para os treinadores, por que dessa situação?
que isso pode acontecer? O que isso pode me ajudar? Cara, isso Não era só um operador. Isso é um gargalo no futebol, viu? Eu tô no futebol hoje, lá é um gargalo. O treinador tá lá rapidinho, antes só pra interromper. O treinador tá lá, pranchetinha. Eu olho na cara do moleque, ele não entendeu nada. Não sabe. Ele não entendeu, você sabe disso. Viu o verde. É pra correr aqui, né? Tá bom, eu vou correr aqui. Vira um robozinho. Faz sem entender o pra quê. E nem pergunta, ele não pergunta. Ele tem pergunta. dificuldade. Modéstia à parte, fui na aula dele lá e, cara, um orador nato, se comunica muito bem. E a galera tem vergonha, tipo, eu não entendi. Não vai levantar a mão, cara. Não pergunta. E aí, o que eu falo? Por exemplo, eu tenho alguns alunos que fica o robô, faz o exercício automático, mas sem entender. Perfeito. Você percebe, né? E aí eu falo, cara, você tá fazendo no automático, você não tá entendendo o porquê. Tenta pensar, vê que o que o cara tá fazendo não é você saber que você tem que chegar ali, é assim, assado, no automático. Não, você tem que concentrar. Pô, eu faço isso por causa daquilo. Aquilo por causa disso. Isso para aquele outro atleta, entendeu? Na hora que ele fizer isso. Preparador físico era outro. Eu falava, cara, mas para que tal tipo de movimento? O que isso vai me beneficiar durante o jogo? Entendi. Eu falo assim, Você entendi o processo para execução. Exato. Então, hoje, modéstia à parte, dependendo do que eu falo, eu consigo ter autoridade. Não sou um cara centralizador, que é a minha opinião, ouço. Mas eu acredito que eu entendo daquilo que eu tô passando, entendeu? E tem caras que às vezes perguntam e isso eu me sinto o maior prazer. Por quê? Não tá fazendo por fazer. Sim. Porque esse cara que faz às vezes por fazer, a hora de chegar na pelada ele não vai conseguir executar. Porque assim, na verdade, quando você passa o exercício de fundamento pro cara, tá tudo controlado, né? Sim. Cone parado e tal. Na hora que chega no vamos ver, ou tipo assim, entre aspas, o cara pode ser o cone representado ali, mas o cara se move. Sim. E aí o cara não vai estar naquela posição. Só que se você entender o processo, você vai poder ou cortar alguns caminhos ou até mesmo... Qual é a palavra? Improvisar. Sim. E aí, só que você precisa entender o processo, porque senão você faz um movimento errado e fala, ferrou a jogada, irmão. Exatamente. Mas tem alguns jogadores que é cone mesmo, viu? Eu merito essa. No São Paulo não tem algum jogador que era cone no São Paulo? Tinha, velho. Tinha não, zagueiro. às vezes. Tinha não. Brincadeira. Enfim, não, mas às vezes a nossa percepção a gente não entende o modo de jogar, né? Mas isso aí. Cara, aproveitando que você falou do Fernando Diniz, você aprendeu a ter bastante emoção na vida com ele? Cara, eu falo que com o Diniz foi a situação mais louca da face da Terra. Primeiro treino, ele fala assim, cara, preciso vir aqui para te observar e te ver. Eu falei, cara, eu não vou para fazer teste. Eu não preciso disso, graças a Deus. Eu falei, não vou. Ele, não, vamos vir já, salário estipulado. Você precisa conhecer a metodologia minha. Se você falar assim, cara, se eu não conseguir trabalhar com esse cara, você tem todo o direito de não querer. Você não é obrigado a assinar o contrato e aí você não se dá bem, enfim. Falei, putz, caraca, desafiou já, né? Pra caramba. Cara, já fez PNL com o Mirita. E você sabe que ele é psicólogo, né? Sim. Aí ele pegou, falei, cara, me convenceu, fui. Ou me deu uma pulga atrás da orelha, né? Cheguei lá, fui, beleza. Primeiro treino, ele fez um alemãozinho que divide em 3 times, você deve saber muito bem. Aí, defensor vai sempre posicionar atrás, tentando evitar que toma gol, ou que o time passa no meio de campo. Ele chegou pra mim, terceira vez que meu time tava atacando, falou, você gosta de fazer gol? Eu falei, quem que não gosta? Ele falou, então, cara, que agora você só treina de atacante. Eu olhei pra ele e falei, esse cara é louco. Esse cara é louco. Cara, enfim, fui pro ataque, uma correria louca, treino e vai. Eu saí de lá, Júnior, decidido. Não dou conta de jogar com esse cara. Ué, vou pra treinar, pra zagueiro, o cara põe no ataque, ué. Como é que você vai? Ué, não dou conta. Acabou o treino, morto, exausto. Ele falou, o contrato tá lá, só assina e bate. Já era. Sem essa. Eu falei, caraca, velho. Eu fiquei pensando. Mas você falou pra ele? Não falei na hora, ele entrou na minha mente. Entrou. Resumindo, foi passando. E eu olhava aquele negócio e os 10, ele tinha os 10 que, dependendo o time adversário com a posse de bola, fazia o balanço, ele fazia os 10 atacar a bola. Porque dependendo da bola, tá impedido. Então, assim, um cara muito inteligente. Tinha dia tarde, ele falava assim, é treino. Aí você falava, cara, eu nunca treinou à tarde. Era jogo do Barcelona. Ele botava todo mundo na sala, pipoca,
bolo, refrigerante, água, suco. Ele fazia, servia cada um de nós. O treino hoje é assistir o Barcelona. Acabou o jogo, todo mundo ia embora para sua casa. No outro dia antes do treino, todo dia antes do treino dele, tinha um bate-papo. O que o Barcelona tem que nós não temos? Ou o que nós temos que o Barcelona não tem? O que eles fizeram no jogo? O que poderia ter feito? Olha aí. Caramba. Então, assim, eu falo que ele era um cara... O cara respira mesmo. É um cara que merece então, assim, título grande, né, cara? eu Ele sou merece, fã ele dele merece. como treinador e como ser humano. E aí, enfim, comecei a jogar com ele. Primeiro jogo nosso contra o Palmeiras B, eu entrei com 15 minutos, o cara machucou. Patamos o jogo 2-2. Segundo jogo contra a Ferroviária em casa. Eu recebo uma bola assim do lado do banco. Zagueiro pelo lado esquerdo, que ele jogava com linha de 3, né? Aí eu recebi a bola, um cara fechou aqui, dividiu, enfim. Se eu tento alguma coisa de passe, poderia correr um risco ou de jogar o meu amigo na fogueira. O que eu fiz? Eu dei uma cavadinha, bola direcionada sem peso, pro Luan, menino maluquinho, Alô. que era do Atlético. Ah, sim. Bati a bola pra ele, o Luan dominou. Seu filho disso, você vai tomar naquilo, seu isso, seu aquilo. Eu falei, pessoal, não dava e tal. Os caras, você treina pra essa porra. Você não treina pra sair jogando? Dribla, dá caneta, ele acha que se vira. Se errar, o culpado sou eu. Chama a responsa. Você faz aquilo que você treina. Então, você pode se virar e tentar. Então, assim, ele dá autonomia. Ele chama pra ele a Ele chama pra responsabilidade. ele, porque se entendeu? alguém... É aquela coisa também, né? O jogador errou, tá? Você vai cair no Sim. treinador, não tem jeito. Se ele chama pra ele dá segurança para o cara Caramba, fazer alguma coisa ali. fazer. Então, Ele assim, só não funciona muito com o Volpe, mas tudo bem, né? mas é um cara que, ó, eu admiro muito, sou muito fã Sim, não, dele. eu gosto muito do trabalho Os dele trabalhos dele, é que eu falei, ele tira do atleta o máximo mesmo. Um máximo, Júnior. Que legal. Cara, mas pra ser sincero, né? Antes do Diniz vir com essa metodologia de jogo, o campeonato, assim, o brasileiro era aquele mesmo esquema de jogo de chutão. Opa, foi mal. Foi. Tranquilo. O chutão e, tipo, vamos ver o que vai acontecer. Sim. Quando ele vem com essa saída de bola, ele deu uma... Não vou revolucionada, dizer assim, né? não sei se é uma palavra muito forte, mas assim, também, eu acho que foi ele um dos primeiros a voltar esse jogo mais pra cá, saída de bola e tal. Porque antigamente, cara, você viu um jogo chato, chutão pra frente e vê o que vai acontecer lá. E vamos lá pra cima. Joga lá. Pô, aí é um jogo mais agradável de se assistir. Não, Claro que ele tem é. as suas emoções, mas pelo menos é mais agradável. Quando acerta, cara, putz. Nós fazíamos uma saída de bola que treinava os 7 do time de cima. 7 não, 8 com o goleiro. O goleiro era o Felipe, que foi do Fortaleza há muito tempo, enfim. O 8 contra os 10 do time de cima. Então, 8 contra 10 tinha que sair jogando. Então, ou seja, não tinha muito espaço ali. Não, então assim, ele treina e, cara, uma coisa que é raro, o Júnior acompanha, é difícil. Ele treinava o time de baixo e o time de cima igual. Os dois. É mentira que é raro, Júnior? Pelo menos. Acho que só o Atlético Paranaense que eu vi que tenta implantar isso e ainda sofrem, né? É muito Cara, difícil. ele treina o time de baixo e o time Que de jeito. cima. Então ele fazia 5 saídas com o time de cima, 5 saídas com o time de baixo. Nossa. Por quê? Se o cara precisa entrar, o E cara aí, já tá automatizado no movimento para fazer Sim. igual. Sim. É trabalho, né, cara? Entendeu? Tem jeito. E assim, eu falo que ele é uma das exceções. Infelizmente, futebol é quem tá os 11. Os outros vai ser os outros. Aí veio jogar, aí sim você vai ter o valor, aí sim você vai... Infelizmente, né? É a nossa cultura de futebol brasileiro hoje. Acha que só precisa dos 11. Cara, e me fala uma coisa. Qual foi a situação mais inusitada que você passou, que você precisou de uma certa inteligência emocional para lidar dentro do futebol? Foi até bom você tocar nesse assunto. Em 2016, em 2015, no Botafogo, foi o ano maravilhoso que eu falei, né? E vem título, e aí vem 2016. 2016, o Paulistão, a gente mal pra caramba, mal, briga pra não cair. Vem a Série C, o time começa mais ou menos, eu começo jogando, tenho uma contratura na panturrilha, saio, fico de fora. E aí fico no banco. Em 2016 isso. Aí vem a Série C, o time vai contra o ABC, lá em Natal, o jogo do acesso. Eu cometo uma falha, tomamos o gol, e aí o time perde 1-0, a gente perde o acesso.
Nossa. Aí acaba o jogo, você se tranca no mictório e fala, meu papai, eu mesmo? O que aconteceu? Eu falo o seguinte, que se eu não fosse um cara temente a Deus, eu cogitei várias vezes parar ali. Naquele momento. Naquele momento. Eu tive uma depressão pós aquele momento. Eu fiquei sem sair de casa um mês. Não ia no mercado, não ia em lugar nenhum, só trancado em casa. E aí eu falo, me emociono hoje, porque foi um momento difícil para mim. Não pelo fato, assim, de que foi o Botafogo, foi o comercial, enfim. Queira ou não queira, você é da cidade. Você fala, puta, um ano foi maravilhoso, no outro você fala, caraca, olha aí, velho. Ainda eu, né? Ainda eu, que tipo... né? Mas aí eu paro, firme em Deus. Tem momentos que tem, assim, que prova, né? Pra ver o que a gente é capaz, cara. E aí eu falei, não, vou seguir, vou continuar. Mas eu cogitei a parar e eu tive uma depressão. O peso mas foi gigantesco. foi grande, né? foi grande. A lapada foi grande. E o que te fez dar esse start, assim, pra sair? Cara, na verdade, muita fé em Deus, né? Muita oração e pensamento. Falei, não posso, tipo assim, um ano que eu tive muito maravilhoso, eu não posso deixar a minha carreira acabar nessa imagem ruim, assim. Eu tenho que dar a volta por cima. Eu não sou isso que aconteceu. Eu não sou esse mirita que vai se entregar e eu não sou assim. Sempre fui guerreiro, brigando e eu vou bater de frente. E aí fui. Graças a Deus foi onde eu te falo assim que eu terminei de uma forma que eu falo, 2018, pra mim, junto, foi o melhor ano da minha vida. Como atleta mesmo, entendeu? Força, disposição, minutos em campo, enfim. Foi o melhor ano. Caramba. Mas 2016 foi assim, o momento que muitos que estão no meu convívio sabem que eu senti tudo, mas a grandeza da qual eu passei, que eu senti, esquece. Só eu. É por isso que 2017, eu não sei saber, mas eu sou um dos fundadores da Vox Chuyu, que o Lucas... Sei. E aí, quando eu decidi, então, fazer essa transição, nós falamos sobre isso, né? E que eu via que, muitas vezes, o empresário joga o menino no clube, cuida aí, clube. O clube fala assim, ó, não dá pra, inconscientemente, não dá pra eu cuidar. E aí esse jogador fica ali, tendo que ele se autocuidar e não tem com quem desabafar, se vai falar pra alguém, você vai falar pro treinador, não vou falar pro treinador, porque, pô, vai falar que eu tô fraco, que é isso, vai pro psicólogo, eu não tô louco pra ir no psicólogo, eu tô com problema, sabe isso? E a hora que eu comecei a perceber que, cara, o Milito é ser humano, o Júnior é ser humano, e o atleta, ele é ser humano. Sim, antes de tudo, é um ser humano. Sim. E aí eu vi de um atleta meu uma vez, eu juro, tem coisa que eu só consigo falar pra você, cara. E cara de elite ali, não dá pra falar pro meu pai, não dá pra falar pro meu empresário. E ali é o ser humano. Então essa garotada nova, né, Melita, que tá começando agora e se atende molecada lá, jovens, né? A importância dele se autoconhecer também, porque vai passar por essa... Vai! Eu tô campeão brasileiro no ano e no outro... Sim! Cara, assim, eu falo que... E termina bem depois, termina né? bem. A gangorra, né? E, pô... Eu falo, é onde eu falo que o ser humano é erro, cara. Só que é tudo como a gente vai suportar ou assimilar aquele tipo de erro. Às vezes, Júnior e Vitor, se não fosse no time da minha cidade, poderia ter sido de uma outra forma que eu assimilaria aquele tipo de erro. Perfeito. Poderia ser. Mas, cara, é num time da cidade. Então, Uma assim... história, né, cara? Sim, então... Aí eu fiquei um mês sem sair de casa. Aí um amigo falou, cara, vamos no arpoador. Vamos... Toma uma, vamos curtir lá, ali, tal. Cara, sem sacanagem nenhuma. Se eu estiver mentindo, eu posso chamar minha esposa e posso chamar esse cara que tava junto comigo. Eu parei o carro, o cara... Seu filho disso, seu filho daquilo. Seu entregador disso, seu entregador daquilo. Vai pra aquilo, vai pra... Você não tem que estar aqui, não. Você tem que estar em casa, você tem que ter vergonha. Falei, caraca. Aí eu paro. Você voltou pra casa? Você é louco? Aí eu paro e penso. Carro grandão. Aí eu paro e isso penso. aí. Queira ou não queira, não tô desmerecendo a grandeza do Botafogo. Não tô desmerecendo. Agora, você imagina um cara, um Flamengo, um Corinthians, um São Paulo, um Palmeiras, que não tem um suporte psicológico.
desculpa, o cara tá na vala. Cara, você tira por base o goleiro do Flamengo, o Hugo. Que deu, acho que foi umas 2 entregadas aí, ultimamente, que perdeu classificação também. Acho que foi contra o São Paulo, inclusive, acho que ele deu uma rateada. Foi a Copa do Brasil, né? Isso, cara, é pesadíssimo, cara, você imagina. Não é a mesma coisa, não é desmerecendo, mas... Sim. Não, nós estamos falando proporção de cobrança. Você lembra daquele volante do Flamengo também, o Williams, que jogou no Corinthians? Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar no São Caetano, numa época ele estava no São Caetano. E ele fez um acompanhamento psicológico depois, que na época ele jogava no Corinthians, não sei se vão lembrar disso, ele foi treinar com a camiseta verde. Foi. E aí acabou o contrato dele ali naquela hora, os caras ameaçavam o filho dele na escola, porque ele foi treinar com a camiseta verde no Corinthians. E daí ele falou, entrei em depressão, fiquei 1 ano sem jogar futebol, agora que eu tô voltando, que é quando ele tava no São Caetano, cara. Então Ó, Militinha tá em cima da hora. Tô em cima. E pra finalizar, esses jovens que você atende hoje, todas as pessoas que se atende ali, se você pudesse deixar um recado para aquele cara que quer se tornar um jogador de futebol, o sonho dele, igual você era lá, que tava lá, foi fazer um teste, uma peneira, pô, o que você deixaria de mensagem para esses meninos, ô Milita? Cara, eu falo para nunca deixar de lutar, né? Que, como a gente falou aqui, na vida a gente vai encontrar rosas, espinhos e rosas. Não adianta. Não tem como. Então, assim, nem tudo são flores e nem tudo é fogo. Então, que quando tiver o fogo, que tenha sabedoria para sair, né? Com calma, um acompanhamento psicológico, familiar, religioso. Sozinho a gente não consegue. Falar que sozinho o cara consegue, Júnior, você vai me desculpar, cara. Vou ter que Eu conheço ninguém até hoje que sozinho chegou ou passou pela dificuldade. Perfeito. Sempre tem alguém do lado para dar a mão. E quando for que tiver no rosa, no mar, que não deboche, que não menospreze. Aproveite, dê o seu melhor e desfrute de cada momento. É bíblico, né? Exatamente. Nada melhor do que desfrutar do seu trabalho árduo. Então tem que desfrutar, só que pensar que, né, na vida a gente vai encontrar altos e baixos e tentar trabalhar cada vez mais sem menosprezar, sem desprezar e tentar adquirir o máximo de conhecimento para conseguir o que deseja. Ó, vou ter que fazer uma última pergunta para ele, que é bastidor. Depois você me manda esse corte desse vídeo rapidinho. Você falou que foi para Irlanda numa excursão no Botafogo, Alemanha também, não foi? Fui. Tem um amigo meu de Cravinhos, Otaí. Você falou que você foi. Altair. Foi mesmo? Lógico que foi. Agora vai lógico que foi. É verdade mesmo, cara. Você fala pra todo mundo em Cravinhos que você foi pra Alemanha com X. Não sei. Não tem jeito, ele foi. Negão é gente fina demais. É o Militinha, meu parceiro. Ó, muito obrigado. Agradeço ao convite de vocês, Vitor e Júnior. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que você, na sua carreira, o Vitor, ele vai lá fazer uma aulinha com você. Vou. Porque eu entrar na faca, eu vou. Vambora, vamos lá. Eu vou antes pra conhecer também. Vamos lá. Bora. Fechou? Pessoal, obrigado mais uma vez por vocês terem acompanhado o Pode Isso Júnior. Se você tá ouvindo a gente no Spotify, compartilha esse episódio com alguém. Se tá ouvindo no YouTube, curta, compartilha. Os links estão aqui embaixo pra você seguir as nossas redes sociais. Tamo junto. Valeu, Julião. Abraço. Valeu, galera. Um abraço.